Bem que eu desconfiava. Olá! Bem-vindo ao Fantasma Brasil! Chegou aqui essa semana o número 3 da revista Defenders of the Earth, essa série da Mad Cave Studios. Aliás, algumas pessoas têm me perguntado como é que eu estou conseguindo essas edições importadas. Eu estou comprando pela Comics and Signatures. É uma empresa brasileira que importa quadrinhos e, gente, chega muito rápido. Basicamente na mesma semana em que é lançado nos Estados Unidos, a revista está chegando aqui nas minhas mãos. Eu vou deixar o link do site da Comics and Signatures aqui na descrição do vídeo. Não estou ganhando nada para isso não, tá, gente? Não tô fazendo jabá não, tô fazendo uma propaganda aqui para ajudar o colecionador a adquirir seus produtos. Essa terceira edição teve uma pegada um pouco diferente das edições anteriores. Dessa vez a gente só teve basicamente 2 núcleos narrativos envolvidos, que são justamente os núcleos do Fantasma e do Flash Gordon. Como esses 2 núcleos foram desenvolvidos de forma muito orgânica entre si nessa edição, eu também vou fazer o meu review de uma forma diferente. Eu vou fazer um review na ordem da própria publicação. Então confere aí o que está acontecendo nessa terceira edição de Defensores da Terra. A edição começa com uma imagem da época da guerra, do final da guerra contra Ming, logo depois que o Fantasma foi atingido pelos robôs de gelo. Se você lembra bem, no número 1 dessa série, quando o Fantasma estava para evocar a força dos 10 tigres, ele levou um tiro pelas costas a queima-roupa de um dos robôs de gelo e logo depois nós vimos a chegada de Flash Gordon com a cabeça de Ming. Aqui nós descobrimos que o disparo que o Fantasma recebeu atravessou o seu peito, então ele teve um ferimento realmente muito grave e ele chega a dizer para o Mandrake deixá-lo porque o tempo dele tinha acabado. E o Mandrake falou, isso é bobagem, eu sou um mágico e esse pode ser o meu melhor truque. Deixando Lothar e Flash Gordon do lado de fora, enfrentando os últimos robôs de gelo que ainda insistiam em dar combate aos defensores, Mandrake leva o Fantasma para dentro da mansão de Xanadu. E Mandrake diz que ele está certo, realmente é muito tarde, mas ele é um sujeito especial e Xanadu é um lugar especial. E ele diz que não vai deixar o Fantasma morrer. E aí nós vemos que o Mandrake realmente utilizou os seus poderes para manter o Fantasma vivo. Aliás, eu adorei o jogo de sombras que o Jim Calafiore fez nessa imagem do Mandrake. Ficou um negócio assim realmente impressionante. E isso acaba sendo a explicação de por que o Fantasma estava intangível no final da edição anterior e do porquê dele ainda não ter partido de Xanadu de volta à Floresta Negra. Voltando para os tempos atuais, Mandrake e Fantasma recebem uma ligação de Lothar que faz um relatório da situação que eles encontraram lá. E aí o Fantasma realmente fica extremamente incomodado por saber que Jedha está sob o domínio de seu irmão Kurt Walker. Lothar está insistindo para que o Fantasma retorne para Bangala, só que Mandrake diz que no momento aquilo não é possível, que eles iriam logo. E o Lothar diz, eu tenho fingido que eu não estou vendo o que vocês estão fazendo, essa sua apatia, mas o seu comportamento é indesculpável. E Lothar cobra do Fantasma, o que pode ser mais importante do que a sua filha? Ao que Mandrake diz para Lothar, você é meu mais antigo amigo, você sabe que qualquer segredo que eu guardo por uma razão. E aí nós temos a seguinte explicação do porquê que o Fantasma ainda não saiu de Xanadu. Acontece que Mandrake está tentando encontrar uma cura para o Fantasma, a cura para a morte. Enquanto isso, o Fantasma está sendo mantido nesse estágio entre a vida e a morte. Ele nem está vivo, nem está morto, mas ele está atado a Mandrake e sua mansão. Mandrake diz que o que ele fez para manter o Fantasma naquele estado foi um truque de mágica, e toda mágica perde o seu poder quando ela é explicada. Tirar o Fantasma dali seria ter de revelar o segredo da magia. E o Fantasma chega a dizer que aquilo não é vida, que ele trocaria, ele morreria em paz se ele pudesse ter um último dia ao lado de sua filha. Mandrake diz que com isso ele não pode ajudar, mas que pode
pode haver uma outra maneira de deter o seu irmão Kurt Walker. Então Mandrake leva o fantasma para uma área nova de Xanadu. Ele fala, né, que uma coisa que é única em Xanadu é que ela está constantemente tentando se reinventar. Então aparece um ambiente novo. E é muito curioso, né? É um corredor que, apesar de novo, tem o estilo elisabetano. O Mandrake ainda diz, não seria minha escolha, mas que seja. O Mandrake então leva o fantasma até uma porta e diz que tudo o que ele precisa está atrás daquela porta roxa. E, gente, o fantasma fica muito injuriado com isso, né? Porque ele fala assim, eu tô de saco cheio, né? Pro inferno você e os seus mistérios. Eu devia estar lá fora na floresta, protegendo minha terra, meu povo, minha filha. E esses últimos anos foram insuportáveis. Ele chega a dizer, inclusive, que o fantasma trata ele como se fosse um fantoche, né? Dançando pelas suas cordinhas. O Mandrake diz que não tem como pedir desculpas quanto a isso, mas que aquela porta poderia ajudar. Tudo que ele tinha que fazer era entrar. E aí, gente, tem uma baita de uma splash page que é quando o fantasma entra na Câmara do Conselho dos Fantasmas. E, gente, a imagem é impressionante. 26 fantasmas sentados à frente de Kurt Walker, né? À frente do 27º. E uma coisa que me chamou muito a atenção é a diferença dos trajes. Tá muito claro aqui para mim que o Jim Calafiore, ao criar o Conselho dos Fantasmas, se inspirou diretamente em Jeff Weigel, naquela imagem bacana que o Jeff Weigel fez com todas as gerações do fantasma até o 21º, mostrando uniformes distintos e adaptados a cada época em que cada fantasma existiu. Realmente aquela imagem do Jeff Weigel serviu de base para essa belíssima imagem que o Jim Calafiore produziu. Diante do Conselho dos Fantasmas está o primeiro fantasma sentado ao lado de um trono vazio e de um outro trono onde se encontra o 26º fantasma. E ele diz que o tempo do 27º acabou e que agora ele deveria pegar o seu assento junto ao Conselho dos Fantasmas. A imagem realmente é bacana, a gente vê assim as diferenças visuais entre os personagens, ficou um negócio muito bacana. E o 27º diz, olha, vocês podem me ajudar, eu posso usar da sua ajuda. O meu irmão usurpou o meu nome e enganou a minha filha para acreditar que ele era o fantasma e agora ela o está seguindo em um caminho tenebroso. O primeiro fantasma então responde que eles estavam cientes de tudo aquilo, inclusive do fato de que o 27º havia se isolado em um castelo. Ou seja, nem mesmo o Conselho dos Fantasmas sabe exatamente o que aconteceu com o 27º no final da batalha. E aí o primeiro fantasma ainda diz que, embora eles não concordem inteiramente com os métodos de Kurt, eles não podem negar que ele está prestes a realizar o que nenhum outro fantasma jamais realizou: o fim da Irmandade Singh. E é interessante que o 27º fala, se esse é o caminho que o Conselho vai tomar, eu não posso ser parte disso. A história então vai para a sede dos Defensores da Terra, onde uma hora antes, é indicado esse período de tempo, a princesa Castra estava falando lá com o segurança que era para segurar qualquer chamada para Flash Gordon, inclusive de seu próprio filho. E é curioso porque quando Flash entra e pergunta com quem ela estava falando, ela diz que estava pedindo comida, porque eles provavelmente iam passar a noite trabalhando. Flash diz que deveria ligar para Rick e nós vemos que Castra esconde o seu telefone e traz para ele números que Crotan deseja que ele revise. É até interessante que ela diz que eles estão muito adiantados no seu cronograma. Flash inclusive diz que isso é muito bom e já que eles estão adiantados, talvez eles possam pisar um pouco no freio. E ele pensa em ligar para Rick e vai até o interfone para pedir essa chamada, ao que Castra toca-lhe a mão e diz que o irmão dela iria ligar dali a pouco e que eles precisavam conversar sobre aqueles números, porque as pessoas da Terra ainda não confiavam totalmente neles.
E parece haver uma insinuação de Castra com Flash, ela toca o rosto dele e ela fala, depois que a gente ajudar a Terra, a gente vai poder ter algum tempo para nós. E o Flash fala assim, eu aprecio tudo que vocês têm feito, eu vou continuar ajudando do jeito que eu possa, mas eu prometi para Rick, eu preciso ter tempo para minha família, eu tenho que me reconectar com meu filho. Talvez depois disso nós possamos, e é nesse momento que eles são interrompidos por uma chamada de Crotan, e a Castra diz para ele, né, olha, eu acho que vamos ser só nós dois, e Crotan diz, é uma pena que a gente talvez tenha que seguir sem ele. Ao que Flash fala, não, eu posso ficar porque eu sei que isso é importante. Nisso nós vamos até o apartamento de Rick, que está injuriado, tentando falar com seu pai sem conseguir. A gente viu que a Castra escondeu o telefone dele, né, o telefone pessoal, e ainda por cima mandou que os seguranças segurassem as ligações. Nesse momento, Rick Gordon leva um susto ao ver o rosto de sua mãe na tela do computador. E, gente, é muito interessante porque aqui, como a gente falou, houve um retcon em relação à série animada. Só agora é que Rick descobre que a alma de sua mãe sobreviveu naquele cristal como resultado da sua passagem pelo Inquisidor, a máquina de Ming que arrancava verdades dos prisioneiros. Sua mãe diz para ele não ser tão duro com seu pai, porque o pai dele está com muito peso sobre os ombros, e que ela sentiu falta dele, mas que ela está ali para avisar-lhe de um grande perigo. E ela diz, eu tentei segurar o máximo que pude. Nesse momento, quando o Rick se pergunta para ela o que está acontecendo, a tela se apaga e quando se acende, ressurge a imagem de Octon. Octon era o grande computador, a grande inteligência artificial que servia a Ming. E Octon diz que você deveria ter deixado essas coisas de lado e agora é tarde. Nesse momento, há uma explosão, Zuff fica ferido e a casa de Rick é invadida por robôs que trazem a mente de Octon. Voltando para o Conselho dos Fantasmas, nós temos o primeiro fantasma dizendo para o 27º que durante uma década ele foi fiel ao juramento, mas nessa última guerra e nos anos que se seguiram, ele parece ter esquecido tudo aquilo pelo que os fantasmas lutam. Ao que o 27º responde que ele está errado, que ele lembra de cada palavra e recita o juramento dos fantasmas diante do conselho. E aí ele diz que a pirataria não está confinada aos mares e que a crueldade está em volta deles, que ele não esqueceu o juramento, mas deu a vida por ele. E ainda vai dizer que isso não é sobre ele, é sobre a filha dele, é com ela que ele está preocupado. Ao que o primeiro fantasma responde que ele não deveria se preocupar com a filha porque ela jamais seria o fantasma. E que o irmão Kurt sabe da responsabilidade que tem de dar um novo filho homem para a linhagem. O 27º não aceita isso e diz, você está negando a sua herança e a linhagem que ela merece. O primeiro fantasma rebate que ele ignorou a frase do juramento, que o meu filho e os filhos de meus filhos. Ao que o 27º rebate novamente dizendo, você está ignorando um mundo que está mudando, você não pode rejeitá-la. Gente, essa sequência é uma sequência toda no debate, é um negócio impressionante. O primeiro fantasma ainda diz que ele não rejeitou ninguém, que ele escolheu o seu irmão Kurt e veja o que ele fez. Ele está eliminando a Irmandade Singh. O 27º argumenta que o irmão dele é um animal, né, que ele vai levar os fantasmas, o nome dos fantasmas, para lama e levar sua filha junto. E pede ao seu pai que interceda, que ele fala, você sabia disso, por isso que você me escolheu. Nesse momento eles são interrompidos pelo Mandrake. Mandrake entra dizendo que há uma coisa muito importante a ser tratada entre ele e o fantasma. O primeiro fantasma fica aborrecido com aquilo e diz assim, quem é você? O que você está fazendo aqui? O Mandrake fala, olha, tecnicamente essa sala é na minha casa. Então, na discussão que se segue, aquele jeitão irônico do Mandrake irrita profundamente o primeiro fantasma e os outros membros do conselho. Mas o 26º intervém dizendo o seguinte, deixa que ele continue, a gente pode continuar essa discussão em um outro momento. Se existe um grande perigo para ser enfrentado, não há nenhum homem melhor do que o meu filho.
e manda que ele vai segurar as pontas por ali. E é bonito esse momento que ele fala: eu te amo, filho. E o filho responde que também o ama. O 27º fica realmente bravo com o Mandrake por ter interferido, mas o Mandrake diz assim: olha, eu estava ouvindo tudo, não tinha como ficar pior. E o fantasma concorda, né, que ele foi um tolo por achar que o Conselho dos Fantasmas aceitaria sua filha como fantasma. E o Mandrake fala: e o que você esperava? Ele está se guiando por uma mentalidade dos 1500. É preciso um pouco mais de tempo para mostrar a ele que o mundo mudou. E isso resolve um pouco aquele retcon do segundo número, quando a Jedha diz que o seu pai jamais teria enfrentado o Conselho dos Fantasmas, que na verdade ele estava disposto a passar o manto para ela, como aconteceu na série animada. Quando o fantasma pergunta a Mandrake o que é tão importante, ele diz que recebeu uma chamada de Flash Gordon, que alguma coisa terrível havia acontecido. Voltamos ao apartamento de Rick Gordon 30 minutos antes. Rick está enfrentando os robôs enviados por Octon, que disse: eu percebi que você estava entrando no sistema da estação polar. Rick desliga o seu computador, pega a espada flamejante de seu pai, ainda chama ela de um souvenir com benefícios, e enfrenta aqueles 3 robôs que haviam entrado ali e os destrói completamente. Mas nesse momento ele ouve uma voz por trás dizendo que foi uma performance formidável, mas que ele cometeu um erro crucial de achar que Octon estava restrito àqueles robôs. Então entram 3 robôs de gelo dizendo: eu sou Legião. Neste momento, o telefone de Rick Gordon toca, e não é o telefone celular, é a linha fixa, é o telefone fixo. E ele diz que só tem uma pessoa que tem aquele número. Voltando ao escritório dos Defensores da Terra, Flash Gordon estava tentando ligar para Rick quando é interrompido por Castra. Ele diz que tentou ligar, mas que o filho não atendeu. E ainda se pergunta: não sei por que ele se incomoda em manter uma linha fixa que ele nunca atende. E a última página, nós temos essa splash page de Rick sendo erguido no ar por um dos robôs de gelo, bastante ferido, e continua. Essa edição começa a trazer à tona o grande perigo que eles ainda estão para enfrentar. Como o Rick está fuçando os arquivos da estação polar, Octon acaba agindo. Eu cheguei a cogitar que o novo perigo que iria surgir seria Octon e não Crotan. Entretanto, no final da edição nós temos a capa da edição número 4 e nós vemos o rosto ensandecido de Crotan contra os defensores. Então acredito que realmente vai ser Crotan o grande perigo. Mas eu ainda acho que Ming está por perto. Embora nós tenhamos visto a cabeça decepada de Ming, eu tô desconfiado que a mente de Ming está em Crotan. A edição é muito interessante, mas ela deixa algumas questões, né? Eu gostei do desenvolvimento que eles deram, gostei de dessa vez eles não dividirem em 4 núcleos como eles fizeram nas 2 edições anteriores. A história acabou andando melhor, se desenvolveu melhor, mas as perguntas que ele deixa são as seguintes. Primeiro, em que momento exatamente Flash Gordon ligou para Mandrake? Se o ataque contra Rick foi meia hora antes, vai fazer sentido que Flash tenha ligado naquele momento depois da cena que nós vimos no apartamento de Rick Gordon. Então isso eu quero ver como é que vai ser desenvolvido na próxima edição. Uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha tem relação exatamente com o Conselho dos Fantasmas. A gente viu que Kurt, na edição número 2, menciona o Conselho dos Fantasmas e diz que o Conselho consertou o erro de seu pai. Entretanto, o 27º Fantasma fica muito surpreso quando ele se defronta com o Conselho dos Fantasmas. Então, não sei se eles vão explicar aí em que momento houve essa conversa de Kurt e como Kurt conseguiu o acesso ao Conselho dos Fantasmas. O que eu estou cogitando? Na série animada, Kurt, num dado momento, ele se apossa de um artefato que lhe dá os poderes do demônio Nigama.
Ou seja, Kurt tem um certo conhecimento de artes místicas, né, de magia negra. Então talvez a partir disso ele tenha acessado esse conselho dos fantasmas. O que explicaria por que seu irmão, o 27º fantasma, não sabe o que está acontecendo, não sabe desse conselho. Gostei muito da ideia de que Xanadu é esse lugar místico, né? Uma coisa que foi retomada dos quadrinhos clássicos do Mandrake, né? Xanadu como esse lugar místico que está em constante modificação. Me lembrou um pouco a Casa dos Mistérios das histórias do Constantine, que também tem salas que aparecem e desaparecem. Achei muito legal isso daí. E a gente tem essa coisa desse fantasma que é um vivo e morto, que está entre os dois mundos, né? Ele precisa estar em Xanadu para manter-se existindo, para não morrer de vez. Mas em contrapartida ele está atado a Xanadu e ao Mandrake. Eu acho que ele consegue sair de Xanadu se estiver na companhia de Mandrake, porque nós o vimos na segunda edição lá, onde o Mandrake estava se apresentando. Mas no momento em que ele faz algum tipo de esforço, ele acaba ficando intangível. Então eu tô curioso para ver como é que eles vão solucionar isso. Vou lançar aqui uma ideia que eu tô tendo para o final dessa história, tá? Vamos ver. Eu acho que no final da história o 27º fantasma vai morrer efetivamente e quem vai assumir o manto é sua filha depois deles se reconciliarem. Eu acho que essa nova batalha que se avizinha vai servir para reaproximá-los, para que eles solucionem as questões que estão pendentes e em algum momento o 27º vai efetivamente morrer, porque Mandrake não vai conseguir a cura para a morte. Eu acho que se for por esse caminho vai ser um final primoroso para essa série que, sinceramente, eu tô gostando a beça. Se você gostou do nosso vídeo, não deixe de curti-lo e compartilhá-lo nas suas redes sociais. Não deixe também de continuar apoiando o nosso canalzinho, fazendo suas compras na Amazon, pelo link do Fantasma Brasil que fica na descrição do vídeo. Você vai ter meu muito obrigado. E não deixe também de se inscrever no nosso canal e de nos acompanhar nas nossas diversas redes sociais, porque assim você fica por dentro de tudo o que acontece no fascinante universo do espírito que anda, ok? Vejo você por aí, hein?